Então, boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Hag Samer, a gente tá em Sukkot ainda, Baruch Hashem. E vamos falar sobre uma coisa que a gente já falou de Sukkot 2 vezes. E eu vou falar sobre uma outra coisa que é importante pra caramba, mas por algum motivo eu não vejo muitas pessoas falando muito, assim. E eu nunca falei também sobre isso, então acho que vai ser uma coisa interessante. Então, só dedicar aqui a Shura Erefá da Tamar Batru, do Eli Bussinger, da Gisele Bussinger, da Fernanda Nazaré, do Michele Cassalino, da Miriam Batsara, Marcelo Baslima, Ruth Batsara, Ruth Batsimcha, Yona Batedit e José Eduardo de Santana, tá? E que todos tenham uma recuperação rápida, por favor, que gostaria muito de a Maria José Leão também, que eu quero diminuir essa lista, mas ela tá achando que a gente vai diminuir. Então, o assunto hoje são as mitzvot que são chamadas de constantes, né? Que são os mitzvot que elas têm que estar acontecendo o tempo inteiro. Não sei se todo mundo já ouviu falar disso, desse conceito, mas nós temos 6 mitzvot que elas têm que estar com a gente o tempo inteiro, basicamente, tá? Então, assim, hoje em dia a gente ouve muito falar tem uma profissão nova no mercado, né? Assim, não é tão mais nova não, mas alguns anos atrás surgiu esse tal desse coach, né? Que são as pessoas que motivam os outros ou que, não sei, que falam para os outros para eles serem melhores e ficam em cima e tudo mais, né? E tudo isso gerou uma situação, essas pessoas teoricamente te ajudam a ter sucesso, né? A ter mais sucesso na sua vida. Mas no fim, o que mais ajuda são as coisas que conseguem inspirar a gente. Na verdade, essas pessoas tentam inspirar as outras e o mais interessante nesses momentos não é pagar alguém para fazer isso, buscar inspiração você mesmo, né? Então, assim, para conseguir os seus objetivos, quanto mais inspiração, melhor. E tem algumas pessoas que talvez sejam muito boas nisso, eu não conheci nenhuma ainda, mas, enfim, né? Então, vamos considerar uma situação um pouquinho diferente para esse tipo de inspiração para alguém que te ajuda, né? Então, pensa aí na sua profissão ideal, no que você queria ser, o que quer ser, no que você já trabalha. E pensa assim, que a pessoa que mais entende do que você quer fazer ou faz, chega no mundo inteiro, chega perto de você e fala assim, cara, fazer o seguinte, eu vou te ajudar, eu vou te mostrar os caminhos das pedras, o caminho das pedras, e se você fizer o que eu te disser, você vai ter sucesso garantido, 100%. Você ia aceitar? Eu acho provável, assim. Eu aceitaria. Óbvio, né? Que assim, quando você chega num nível, você pode extrapolar aquele nível de qualquer forma, né? Mas eu acho que em geral as pessoas aceitariam. Então, considerando isso, a gente pode imaginar Hashem fazendo isso com a gente. Então, já é um passo bem mais alto. Então, se Hashem fizesse isso com a gente, imagina, o infinito, o criador do mundo, o nosso criador, viesse comprar você assim, eu tenho um plano para tua vida e se você seguir esse plano direitinho aqui, ó, sucesso garantido, né? Então, seria bem mais interessante do que o outro cara, né? Ou do que o coach abaixo desse outro cara, né? Então, assim, se a gente fizesse uma escada, esse degrau que eu acabei de sugerir estaria bem mais longe. Então, você teria, assim, se o outro era 100% de sucesso, esse aí não dá nem para dizer que número que é, porque acima de 100% não faz sentido. Mas, enfim. Então, seria uma situação bem interessante, no mínimo, se Hashem fizesse com você. Então, a gente tem 613 mitzvot, mas só 6 dessas 613 são consideradas constantes. Tem essa característica de meio que estarem aí o tempo inteiro, né? O que significa que elas estão em uma classe própria, elas têm um tipo diferente, elas são um tipo diferente e a performance delas é bem diferente das outras. Você fazer essas mitzvot é bem diferente, porque quando a gente está aqui embaixo da sukkah, por exemplo, é uma coisa limitada, né? Eu tô aqui só durante o período de Sukkot. Na hora que acabar, eu não vou ficar mais debaixo do sukkah, não sei, porque não vai ser mais uma mitzvah passando desse tempo. É simplesmente porque eu quero ficar numa cabana, eu quero ir pro mato, qualquer coisa parecida, né? Então, a gente tem que celebrar, por exemplo, as festas, e você tem um momento muito específico para isso, né? Então,
quando você está cumprindo essa mitzvah de Sukkot, as mitzvot de Sukkot, você tem um tempo para cumprir isso. Isso não acontece com o que a gente está falando. Essas 6 mitzvot que são constantes, elas estão sempre ativadas, tá? Elas estão sempre presentes. O que eu quero dizer com isso? Se a gente falar fisiologicamente, se a gente falar do corpo humano, por exemplo, o que é que a gente faz e é muito raro a gente perceber, ao ponto de que quando a gente percebe, a gente começa a controlar bem mais essa situação. É a respiração, né? Você não percebe que você está respirando. Então, e agora que eu falei, meio que está todo mundo percebendo, mas enfim. O que acontece quando você para de respirar? Você segura a sua respiração, uma hora você vai precisar voltar a respirar. Tem gente que consegue segurar mais tempo, tem gente que não consegue segurar tanto tempo, né? Mas essa que é a situação. A respiração é uma coisa constante, ela tem que estar acontecendo. O batimento do coração é uma coisa constante. Consequentemente, o fluxo sanguíneo é uma coisa constante. Você ter que comer, óbvio que comer não é uma coisa constante, assim, do tempo inteiro, mas para manutenção da vida tem que ter uma certa constância, né? Então, todas essas coisas acontecem de forma constante durante a nossa vida. E uma coisa que ocorre de forma constante no nosso corpo geralmente significa que ela é constantemente necessária. É necessário você comer, é necessário você beber, é necessário você respirar. Tudo isso é importante, é necessário que seu coração continue batendo para que você fique vivo. Então, isso é constantemente necessário, certo? Então, assim como respirar é necessário para o corpo, o caso aqui é que essas 6 mitzvot são fisiologicamente necessárias para a alma, se a gente puder usar essa palavra. Então, a alma precisa dessas mitzvot para continuar bem, certo? Então, a gente vai chamar essas 6 mitzvot hoje de... Por que eu estava falando da parte do coach? Justamente por causa disso. Porque a gente vai dar esse nome de 6 passos para o seu sucesso, tá? Não é o Matias que está prometendo nada aqui, são pessoas que sabem muito mais do que eu, que estão falando disso. Eu só estou passando a mensagem para frente, tá? Então, a ideia é que hoje a gente falar desses 6 passos que são necessários para o sucesso de qualquer situação, mas ela envolve tua alma, envolve essa situação. Então, vamos lá. Isso é o plano que eu falei no começo. O plano que foi escrito por Hashem para você ter um sucesso garantido envolve essas 6 mitzvot que são consideradas constantes, né? E é feito especialmente para cada um de nós também, porque cada um de nós vai lidar com elas de uma forma diferente, certo? Então, vamos explorar as 6. Eu botei elas aí junto com algumas outras fontes. Eu vou estar um pouco confuso, porque tem lugar que tem 2 números e tudo mais, mas eu espero que fique mais claro. Qualquer coisa vocês me perguntam. Então vamos lá. A primeira mitzvah dessas mitzvot constantes é sempre saber que existe um Deus, tá? Eu botei aí para vocês no número 1, a primeira, Shemot 20, e de onde que vem isso? É da Torá, Shemot 22. Então esse é o primeiro dos 10 mandamentos. Ani Hashem Elokecha, eu sou, né? Eu sou Hashem, teu Deus. Essa é a primeira mitzvah, que é considerada constante. Como é que a gente lida com essa situação, vamos dizer assim? Tipo, tudo bem, eu sei, eu entendo isso, mas como é que a gente lida com isso todo dia? Então, é tratar isso como uma parte da tua realidade. Não é simplesmente você olhar para isso e falar, ok, Deus existe, beleza, mas é você lidar com isso no seu dia a dia. Não é você só aceitar. É você lidar com isso no seu dia a dia. Esse é o primeiro passo, né? Pode parecer uma coisa muito super religiosa, mas não é o caso. Quer ver um exemplo? Qualquer grupo desses, alcoólicos anônimos, um grupo que ajuda pessoas que têm vícios muito fortes e que tem que se livrar, os passos do programa envolvem você entender o normal, geralmente, né? Envolve você entender que existe um poder superior. Eles não falam necessariamente de religião, eles estão falando de uma pessoa, de um ser que, na verdade, tem essa capacidade, esse poder superior, essa autoridade superior. Né? Por que eles estão falando disso? Por que isso é importante? Né? Porque sem isso, qualquer significado que a gente tenta dar para nossa vida vira uma coisa meio tênue assim. Ou relativo. Você parece que está inventando alguma coisa para você ser relevante. Né? Então, pode mudar isso também a qualquer momento. Se você mudar de ideia, você vai mudar. E
e para esse tipo de pessoa que a gente está falando, que precisa de ajuda constante, se mudar a tua opinião, muda a sua relação com aquela história também, né? Então, quando muda essa relação, você pode voltar, você pode ter uma recaída e tudo mais. Então, a ideia é, você não pode ficar perdido nessa situação. Essa situação tem que ser muito clara o tempo inteiro. Então, todo mundo aqui já deve ter se perguntado ou ouvido, escutado alguém falar sobre isso, né? Aquela famosa pergunta: para que eu estou fazendo isso tudo? Por que eu estou vivendo desse jeito? Por que a gente tem que fazer essas coisas? Isso vem de uma coisa meio que de falta de propósito. Você não tem um objetivo muito claro na sua vida, que você está sentindo que, que você está colocando, literalmente nesse caso, você está colocando uma barreira na frente do teu crescimento, porque se não tem sentido nenhum, se não tem objetivo nenhum de vida, por que você vai se esforçar? Né? Essa que é a pergunta que é feita normalmente. Então, porque para você se esforçar por uma coisa que você quer, por uma coisa que teoricamente tem um retorno bom, tem que valer o investimento, né? Não adianta, vou sair da minha cama aqui para quê? Nada, não tem nada que vale alguma coisa nessa vida, então não posso ficar na minha cama, né? Então, se não tá claro que para alguém, se não tá claro que esse universo foi criado por um motivo, não importa nesse caso se você acha que o universo surgiu do nada, tipo assim, não tem razão para o universo, foi simplesmente um acaso, não tem nada que importe, na real. Você realmente é aquele pozinho lá e pronto, acabou. Sua vida não faz diferença nenhuma, né? Se o universo surgiu por acaso, tudo que você faz na sua vida também é por acaso. Né? Essa que é a discussão sobre essa mitzvah. Então, para você conseguir levantar motivado da tua cama todos os dias, é importante você entender que existe um Criador sim e que tudo foi criado por um motivo. As coisas foram criadas por um motivo. Hashem não criou o mundo porque... Óbvio que a explicação mais comum é Hashem criou o mundo porque ele queria fazer o bem, e se faz o bem a outro, né? Essa é a explicação mais tradicional que Hazal traz, né? Então, assim, o mundo tem um objetivo, o mundo foi criado por um motivo, e essa é a ideia dessa mitzvah, né? E assim a gente pode encaixar nossas vidas nesse motivo que é maior, mas todo mundo é importante nesse motivo, porque pensa assim, se Hashem tem um plano para você fazer, um plano para você cumprir na Terra, e você não cumpre, você não está ajudando o motivo maior. Então, o motivo maior automaticamente mudou. Vamos dizer assim, você mudou a história toda se você não fizer o que você tem que fazer. Tá? Então, sem essa ideia de que a primeira mitzvah, de novo, Ani Hashem Elokecha, né? Eu sou Hashem, seu Deus. Essa é a primeira mitzvah constante. Então, quanto mais claro isso for para você, melhor. É muito, mas muito difícil buscar uma motivação para superar certos desafios que são complexos. Às vezes a gente olha para uma coisa e fala, cara, eu não dou conta de fazer isso. Mas a motivação não vai aparecer sem essa ideia de que você faz parte de um plano maior e outra coisa que também o Hazal costuma dizer é que nenhum desafio que é colocado diante de você, Hashem não bota nada que é impossível na tua frente para você fazer, tá? Então, se não tem propósito no universo, essa que é a discussão. A pergunta, por que eu deveria fazer isso? Por que eu deveria me esforçar? Por que eu deveria tentar? Ganha muita força. Tá? Se o universo é por acaso, que nem eu falei agora há pouco, se o universo aconteceu por acaso, tudo que você faz é acaso também. Tá? Você pode tentar botar todos os motivos, mas se você for bem filosófico nessas horas, vai ficar faltando sempre, vai ficar sempre a dúvida. Né? Então, isso é comum em pessoas deprimidas, inclusive. Né? Pessoas que estão muito deprimidas, o primeiro sinal da depressão é não conseguir sair da cama. Né? O primeiro sinal da depressão tem essa característica de você ficar dentro da cama. Você querer ficar na cama o tempo inteiro. E a pergunta, que diferença que eu faço, aparece nessas horas. Eu não faço diferença nenhuma nesse mundo. Que quando Hashem fala... Quando Hashem fala Ani Hashem Elokecha, ele está falando, existe um plano maior e todo mundo faz parte desse plano maior. Se você não fizer a sua parte, você está interferindo no plano maior. Se você fizer a sua parte, você está adicionando no plano maior, certo? Então, a pergunta, que diferença que eu faço, não faz sentido nesse contexto, que todo mundo faz diferença, certo? Então, se foi por acaso, não faz diferença. Esse que é o ponto que eu queria trazer aqui. Não faz diferença você de uma formiga, das formigas que estão aqui andando no meu pé, por exemplo, não faz diferença nenhuma, tá? Então,
a primeira ideia é entender que a gente tem essa autoridade superior que traz um motivo pra gente, porque ele criou o universo e ele decide que existe um motivo melhor para todo mundo estar aqui, né? Então, e é importante. Eu botei no número 2 a bênção a primeira bênção que aparece antes de chamar no Arvit, né? Que fala assim: bendito seja tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que pela sua palavra faz aproximar as sombras da noite, abre as portas do céu com sabedoria. Então, tudo conspira para que as coisas deem certo. As coisas são feitas para que você possa fazer a sua parte. Ou seja, não vai ter uma surpresa. Ah, hoje ficou de noite. Quer dizer que vai ficar de noite por 10 dias. Não, isso não vai acontecer. Vai amanhecer, depois vai anoitecer, depois vai amanhecer, depois vai anoitecer. Continua. Troca o dia pela... E muda as horas do dia, troca o dia pela noite, a noite pelo dia, com inteligência. De novo, a mesma coisa. Tudo tem regras, vamos dizer assim, para que você andando nessas regras, você é capaz de chegar no seu objetivo, de fazer parte no plano maior, vamos dizer assim. Então ele comanda todo o universo, é isso que essa bênção está falando, faz tudo funcionar nos conformes e ainda se preocupa com a gente. Então, ou seja, o que está acontecendo aqui ele faz tudo uma vez. Ele faz o universo continuar seguindo do jeito que tem que seguir e pensa em mim, pensa em vocês, pensa em todo mundo, certo? Então, esse pensamento é um pensamento muito poderoso no fim das contas. Cada um de nós existe pela vontade de Hashem. Não é igual o meu celular aqui, por exemplo, que a pessoa que inventou pode nem estar mais viva, que ele ainda existe. Ele já foi fabricado, ele vai continuar existindo, certo? Então, assim, a gente depende disso. É como se Hashem estivesse tendo que pensar na gente o tempo inteiro para a gente continuar existindo. Então, esse é o ponto, tá? Então, essa é uma ideia muito poderosa. Esse universo tem propósito e os nossos objetivos individuais também têm propósito e são importantes quanto ao todo, porque eles são parte desse todo, fazem parte da história do mundo, no fim das contas. Então, entendendo isso, a gente pode ter um pouco mais de entusiasmo e no fim das contas, ser mais positivo, né? A gente pode ser ter a vida um pouco mais leve, né? Então, porque a gente sabe que é importante, todo mundo é importante. Tem um exemplo que eu ouvi que é interessante sobre isso. Tinha uma tortura na Rússia, antigamente. Não sei dizer se foi na época dos czares ou na época já do regime comunista lá, mas que é o que o Rabino Milston chamou de o make work type of work, é o trabalho de fazer trabalho. O exemplo que eu vi foi você cava um buraco o dia inteiro e aí no dia seguinte você fecha esse buraco, né? O que está acontecendo aqui? O teu trabalho não tem resultado nenhum. Você está cavando o buraco no dia seguinte você só fecha o buraco. Você não está plantando nada, você não está criando nada, você simplesmente está abrindo e fechando um buraco. Você não está fazendo nada da sua vida. Outro exemplo que eu ouvi foi de um senhor que sobreviveu a vários anos empurrando uma pedra no lugar de animais. E ele parecia um moinho onde ele estava. Só que ele estava preso naquele lugar. Então, tirava ele da cela, botava ele para girar o negócio, ele voltava para a cela na noite, no dia seguinte era a mesma coisa. Ele passou anos girando esse negócio, acreditando que ele estava dentro do moinho e que ele estava, pelo menos, fazendo o trigo virar farinha. E aí, quando ele foi solto, os oficiais decidiram mostrar para ele o que ele estava fazendo de fato. Levaram ele para andar de baixo e mostraram para ele: isso aqui que você estava fazendo. Era simplesmente estava preso numa pedra e ele estava girando nada. Né? Então, mais uma vez, trabalho que não leva a nada. E isso faz muito mal para as pessoas. Né? Então, a pior sensação do mundo é você se esforçar por uma coisa e perceber que não adiantou de nada essa coisa. Esse seu esforço não adiantou de nada, não teve resultado nenhum. Então, a gente é capaz de entender, se a gente for capaz de entender que existe Hashem dessa forma, Hashem é poderoso, criou todo o universo com um objetivo, e a gente é parte de um plano, a gente vai ter muito mais energia para fazer certas coisas, para lidar com certas situações, tá? Então tá, primeira, de novo, Ani Hashem Elokecha. Eu sou Hashem, seu Deus. Essa é a primeira mitzvah constante. Você tem que se lembrar disso. Segunda, no número 3. Não há poder fora de Hashem. Né? Que ele fala Lo yeh lecha Elohim. No caso, lecha Elohim aharihim alpanai. Então, não terás outros deuses diante de mim. Né? Então, não existe nada
Por que você não pode ter outros deuses? Porque o poder vem em todo dele. Não existe não existe não existe outra coisa fora de Hashem que possa te dar algum tipo de poder, certo? Então, o segundo não existe poder fora de Hashem. E no primeiro a gente estava falando já de Hashem como sendo essa nossa noção judaica de Hashem, né? Que ele é único, é uma coisa monoteísta, né? E tudo mais. E aí eu pergunto, tá, se a gente já percebe as coisas desse jeito, o que é que isso quer dizer, né? Então a gente já falou dessa ideia do limitado, né? Que parece ser uma coisa só, não é? Então, por que a gente parece que está se repetindo, vamos dizer assim? Então, Hazal fala sobre ter uma coisa muito interessante. O verso de Salmos que está aí, no 4, é o seguinte: não haverá deuses estranhos em ti, nem adoração a ídolos, né? E aí, lo ihye vecha elrav, né? Então, esse vecha tem essa conotação de em ti, dentro de você. E a Guemará acaba citando esse verso para esclarecer, né? Que Deus estranho está dentro do corpo de alguém, no 5. Guimarães Shabat. É sua inclinação para o mal, seu ego. Né? Então a Guemará fala do nosso ego como sendo um Deus estranho dentro da gente. O que está acontecendo? A gente se idolatra. E isso não pode também. É isso que o Salmo está falando. Então, quando a gente pega, você não pode ter outros deuses, tanto fora quanto dentro de você. Então, você não pode adorar outros deuses, os ídolos quaisquer aí, e nem você mesmo. Né? Então, além disso, a Guemará vai falar em Sotá, no 5a, no 6, no número 6 aí, tá? Sobre qualquer pessoa que nutre arrogância dentro de si, ou seja, você é muito arrogante, o santo bendito seja disse, nós não podemos habitar juntos nesse mundo. E aí é muito interessante, o Rabbi Noah Weinberg explica assim, como assim? Hashem não consegue permanecer próximo a uma pessoa arrogante? Ele pergunta. Aí ele fala, não é nada disso. É o arrogante que não aguenta ficar próximo de Hashem. Tá? Então, se você é arrogante, se você acha que tudo é sobre você, se o seu ego é do tamanho da sucá aqui que está em volta, não vai ter como você lidar com nenhuma das situações, nem com a primeira e nem com essa agora. Então você já vai estar fazendo os dois errados. Então, em momentos que a gente faz isso, vou dar um exemplo, quando você consegue alguma coisa, você pega todo o crédito para você, óbvio que você fez alguma coisa. Não estou dizendo aqui, não, tudo que você tem foi Hashem que deu. Mas você tinha que fazer alguma coisa para conseguir aquele negócio, certo? Então, não é que você não fez nada. Não. Você tinha que aproveitar a oportunidade, certo? Mas se você pega todo o crédito para si, fala assim, fui só eu estudei, eu trabalhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você tá dizendo que estava tudo sob o seu controle. Isso não necessariamente é verdade, tá? Então, e aí o outro lado disso é o fracasso, né? Se eu conquistei, eu estudei, eu fiz por fazer, quando chega no fracasso eu fracassei e eu não consigo fazer também. Então tem os dois lados da moeda. Se você é arrogante, você, para ser uma pessoa honesta, pelo menos, você tem que admitir que você fracassou também, que você não consegue. Vou dar um exemplo que acontece muito. Como a gente fala, como o Brasil é mais como futebol, vai ser um exemplo de futebol. Você tem lá seu timezinho de futebol e no meio do seu time tem um amigo que todo mundo sabe que ele é o pior da galera, ele nunca joga, ele só aparece, ele só fica lá sentadinho no banco, ele só entra no finalzinho do jogo, quando já tá tudo resolvido, quando não tem como piorar ou quando vocês já ganharam. Ele é o pior do time de longe, e aí chegou um dia que vocês vão jogar, e aí vai pra disputa de pênalti no final. Só que assim, já bateu todo mundo no pênalti, falta ele e mais um outro cara do outro time. Se ele for bater, tá todo mundo querendo que ele acerte, né? Se ele for bater o pênalti e acertar, qual que vai ser a reação? Eu sou bonzão mesmo, eu acertei. Ele é horrível, mas eu sou bom, eu acertei, não sei o quê. Agora, se ele errou, fala, meu Deus, por que você faz isso comigo?
Não faz sentido. E todo mundo já deve ter visto uma coisa dessa. Quando dá certo, fui eu. Quando dá errado, foi Hashem que não permitiu que acontecesse alguma coisa parecida. Não pode ter os dois. Não pode ser as duas coisas. Ou é um ou outro. Ou foi só você, ou Hashem teve parte nos dois. Né? Então, se a gente pensar com essa ideia, e a gente volta para o povo no meio do deserto, por exemplo, quando o pessoal estava andando no deserto, o que acontecia? De dia tinha o pilar de nuvem e de noite o pilar de fogo, guiando o pessoal pelo deserto. Onde a nuvem parava, eles paravam, né? Para onde a nuvem ia, eles iam atrás, né? Então, eles eram guiados por essa coisa, tanto de dia e quanto de noite. E isso acompanhava, e assim, a gente já falou que tem um aspecto da Shekhinah, tem um aspecto da presença divina que está muito próximo daquele povo naquela época, né? Então, assim, a gente tem que sempre lembrar dessas coisas. A proteção de Hashem estava ali com eles. Então, e assim, é muito importante a gente entender por que que não eram as duas coisas. Por que que não era só uma coisa. Porque, assim, é comum os sábios dizerem que Hashem minimiza os milagres. Então, se puder fazer uma coisa só em vez de duas, ele vai fazer uma coisa só. Então, por que fogo? Por que duas coisas ao mesmo tempo aí? Essa é a pergunta. Né? Porque existe esse costume de minimizar os milagres. Em vez de fazer os dois, faria um só. Mas por que ali, nesse caso, foram os dois? E a explicação de Hazal é interessante. A palavra Laila, a palavra noite, costuma ter um significado, costuma ser uma referência a momentos difíceis. Tá? E dia, Yom, tem a palavra dia Boker, no caso, depende também do contexto, costuma ser um momento de sucesso, costuma ser um momento de coisas boas acontecendo. Então, quando a gente está em dificuldade, a gente está num momento complicado, o que é que está acontecendo? Está de noite, né? Mas o que vem para perto da gente? O pilar de fogo. E o que o fogo faz à noite? Deixa tudo mais claro. Ou seja, qual que é a ideia? O caminho durante uma dificuldade, o caminho para Hashem é bem mais claro. O caminho para a gente chegar até Hashem no escuro durante a noite é mais claro por causa do pilar de fogo. O exemplo que eu dou o Rabi Arikan, ele costuma contar da época que ele era soldado em Israel. E ele fala que quando ele estava no meio do tiroteio, até os soldados que não eram religiosos, viam soldados religiosos rezando e falavam: pede pela minha família também, pede por mim também. Ou seja, em momentos de dificuldade, mesmo as pessoas que não acreditam, estão ali, vem claramente a situação, né? Então, essa é a primeira parte, a parte do fogo. Mas, de dia, quando as coisas estão boas, a nuvem é mais discreta. Ela não, a ajuda dela não é tão na cara quanto é o fogo à noite, certo? Então, a nuvem não é tão chamativa. E essa é a nossa natureza de lidar com as coisas. Quando tá tudo bem, a gente esquece de quem ajuda a gente. Quando tá difícil, a gente lembra de quem já ajudou e quem poderia ajudar, né? Essa é a nossa natureza. E quando o Hashem tá com a gente, nada é impossível, certo? Então, quer ver um exemplo interessante disso aí? Eu tenho umas fotos em casa da minha formatura da pré-escola. Né? Minha mãe acha bonitinho, não sei o quê. Mas assim, e tem um certificado, né? Formou na pré-escola, qualquer coisa parecida. Vamos dizer assim, um médico vai lá, abre o consultório dele, aí ele bota lá o diploma, o CRM dele, o diploma dele lá na parede, né? Enquadrado. Aí do lado desse diploma tá o diploma da pré-escola. Todo mundo vai perguntar: por que isso aqui tá aqui? Você não fez nada. Você não tinha controle nenhum, você não escolheu para que escola você ia, você não decidiu o que você ia fazer da sua vida, você mal aprendeu a escrever, se aprendeu a escrever, nem ler, não fez nada, você só ia para lá e voltar para casa, não fazia nada. E nem ir você ia sozinho, alguém te deixava lá ou qualquer coisa parecida. Por que você tá tão orgulhoso desse negócio? Então, assim, essa pergunta é uma pergunta interessante nesse ponto de vista. Mesma coisa vale para a faculdade também. Você estava no lugar certo na hora certa, né? Óbvio que na faculdade você tem mais escolhas para fazer, você tem que estudar. Se você não estudar, você não vai se formar. Mas, no fundo, as ideias são as mesmas, tá? Então, qual que é a diferença efetiva entre a pré-escola e a graduação? É a minha pergunta. Você tá mais no controle, mas se não tivesse como você fazer, você ia fazer o quê? Né? Então,
Hashem estava lá tanto para a graduação quanto para a escola. Esse que é o ponto. Se ele não nos dá essas oportunidades para que a gente possa agarrar as oportunidades, não tem nada o que fazer. A gente fala muito de livre-arbítrio e tal, mas você tem que ter as oportunidades. E o seu livre-arbítrio está justamente nessa situação. As oportunidades surgem e você tem a escolha. Você pode fazer ou não. Pode ser coisas ruins ou boas, certo? Então, a ideia aqui é, no lugar de se encher de orgulho e falar assim, eu fiz, você dá um passo para trás, olhar a situação como um todo e agradecer a oportunidade para dar o seu melhor. E dar o seu melhor também, é importante isso, né? Então, isso ajuda com as situações que parecem muito difíceis ou até impossíveis, né? Existe um local muito assustador nas nossas vidas, às vezes, que é quando você tá vendo aquela coisa que você quer muito, aquela grandeza que você queria chegar, aquele ponto que você queria chegar. Só que entre você e aquele ponto tem um abismo, assim, parece ser um abismo, você não tá enxergando o chão, né? E esse é um momento muito assustador, né? É um passo, tá um passo daquela situação que você queria estar, é um passo da grandeza, e nesse abismo, como é que você vai fazer? Como é que você vai dar um passo? Dá medo, né? Você está indo em direção ao desconhecido. E para chegar nessa grandeza, você precisa dar esse passo. Isso acontece com todo mundo. E se Hashem está por perto, se você tem essa sensação de que Hashem está por perto, você vai dar o passo. Tá? Então, essa mitzvah é bem libertadora nesse sentido. Porque se der errado, você tem a condição de falar assim, eu não dei meu melhor, talvez não era agora o momento. Ou eu dei meu melhor, talvez não era agora o momento. Né? Ou eu dei meu melhor, deu tudo certo. Você é capaz de ver que as coisas podem ser boas mesmo na dificuldade. Então, se a gente pode usar isso, a gente pode usar essas ideias que eu estou falando aqui para o sucesso, para tudo. Para a vida religiosa, óbvio que eu estou falando de Torá aqui, mas a gente eu estou falando da vida religiosa, isso pode ser usado para a vida religiosa, para a vida secular também, para o seu trabalho, para tudo, vale para tudo. Essas mitzvot têm a ver com toda a nossa vida, não é só para o estudo de Torá, não é só para a vida religiosa, tá? Então, essa é a segunda. A segunda é não se importar muito com o seu ego, né? Não terá os outros deuses diante de mim. E aí vamos para a terceira. Tá no número 7 aí. Saber que Hashem é um, né? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Essa aí é famosa, né? Todo mundo vai lembrar dessa. Espero, né? Então, ouve Israel, Hashem nosso Deus, Hashem é um. Então, eu só queria deixar claro que esse assunto que eu tô falando, isso aqui não é exaustivo, tá? Eu não tô, é uma introdução, são só as ideias iniciais, eu não tô terminando o assunto. Obviamente, cada um vai aprender a fazer essas mitzvot de formas diferentes, tá? Mas é importante que essas mitzvot estejam claras, para que elas servem, né? Mas eu poderia falar um bom tempo sobre cada uma delas. Inclusive tem shurim, tem livros grandes escritos só sobre essas 6, tá? Então, vamos lá. Devarim 6.4 tá o Shema, né? Então, saber que Hashem é um. Tem um... Tem uma expressão em inglês que eu não consegui achar a tradução, que chama fudge factor. Fudge factor é uma expressão matemática, da matemática, que é muito... A gente usa muito na matemática, mas a gente fala pouco dela, porque eu não sei porque ela não tem nome em português. Eu não achei, pelo menos. É um termo matemático para quando você dá uma ajustadinha para o resultado dar certo. Por exemplo, botar uma constante lá, isso todo mundo já deve ter visto. Botar uma constante lá, porque com essa constante a conta dá certo com todas as outras variáveis, né? A constante de Planck, tem várias constantes dentro da matemática, dentro da química, dentro da física que meio que segue essa lógica. Mas às vezes essa coisa é usada para assegurar um resultado, tá? Então, assim, às vezes não é muito caché, não uso, mas enfim. O que eu botei aqui como jeitinho, mas na verdade é a ideia de 2 pesos e 2 medidas, que a gente sabe que não pode fazer também, né? Você dá o jeitinho quando é conveniente, que é esse ponto que eu quero chegar. Então, se você ter 2 pesos e 2 medidas, não é legal. Então, eu vou dar um exemplo aqui que pode ser controverso dependendo da opinião das pessoas. Pulo do gato. Pulo do gato. Pode ser o pulo do gato.
todo mundo concorda que matar é ruim, né? Espero. Então, matar é ruim, guerra é ruim porque as pessoas morrem, o Covid é ruim porque as pessoas estão morrendo, então a morte é uma coisa ruim. Mas aí vem alguém e fala assim, mas e se a gente falar de aborto? Aborto não é matar, aborto é... Ó, isso não sou eu que estou falando, é uma opinião aí que eu estou jogando de outra pessoa. Aborto não é matar, é direito da pessoa de escolher. Vocês estão entendendo? Essa é a ideia. É tipo assim, matar é ruim enquanto é conveniente para mim, mas se em determinado momento não for, eu não tô discutindo política aqui, não é esse o caso, é simplesmente para trazer a ideia. Então, vou dar outro exemplo. Durante 10 anos, no regime nazista, os alemães ficaram loucos por 10 anos e mataram uma galera lá e esqueceram que matar é ruim? Como é que funciona isso? Né? Não é bem assim, se você olhar friamente, é porque eles passaram uma lei dizendo que os judeus eram sub-humanos, não só os judeus, mas outras pessoas também que sofreram, eram sub-humanos, então teoricamente eles não atropelaram nenhuma lei, nenhuma regra de direitos humanos, né? Então, mais uma vez, 2 pesos e 2 medidas. Você simplesmente mudou a lei, pronto, 2 pesos e 2 medidas, acho que é a melhor expressão. Então, Hashem, C1, significa que ele é constante. Em qualquer momento, ele é a mesma coisa. Em qualquer momento, ele é a mesma coisa. E aí um Ben Torá, uma pessoa que segue Torá, quer seguir Torá, tem que agir da mesma forma na sinagoga e do lado de fora da sinagoga. Certo? Não é só porque você sai da sinagoga que você pode ir fazer o que você quiser. Então, é você ser constante durante a sua vida. É você não aplicar 2 pesos e 2 medidas. Ah, porque eu estou tratando com fulano, que eu gosto, eu vou tratar ele bem. Agora, ciclano veio falar comigo de boa, mas eu não gosto dele, eu vou tratar ele mal. Não. A ideia é tratar todo mundo da melhor maneira possível, certo? Então, tudo tem limite também. Mas a forma como você lida com a sua tzedakah, por exemplo, deve ser a mesma forma que você lida com o seu imposto de renda. Certo? A regra é pagar o imposto, paciência. Você tem que fazer tzedakah, faça feliz, porque você está cumprindo, você seguir as normas governamentais faz parte também, tá, pessoal? Então, por mais que as opiniões não sejam favoráveis no imposto de renda. Mas, por exemplo, da mesma forma que você lida com o seu dinheiro, se alguém te der dinheiro para você cuidar, você tem que lidar com o dinheiro do outro, tá? Então, não existe essa ideia de 2 pesos e 2 medidas. É isso que Hashem Elokeinu Hashem Echad quer dizer. Não existem 2 medidas. É isso que a gente tem que aprender com isso. Você tem que usar a mesma medida para todo mundo. Então, essa ideia de passar uma lei que não... isso não fere os direitos humanos porque as pessoas... Esses indivíduos não são seres humanos. Não funciona assim. Tá? Então, essa mitzvah, ela retira a ideia de 2 pesos e 2 medidas das nossas vidas como um todo, não só do mundo das ideias, tá? Da sua vida cotidiana. Esse conceito ele demonstra que existe uma unidade em Hashem e que ele é completo, ele não precisa de nada extra. Assim, a gente precisa melhorar, mas para melhorar você tem que ser constante, você tem que estar tentando crescer constantemente. Então a ideia aqui é você ser constante. As regras não mudam no meio do caminho, é isso que Hashem está falando. A regra é a mesma em qualquer momento. Então, e não é o nosso poder de escolha que vai mudar isso. Ah, não, agora para mim, porque eu estou nesse momento de dificuldade, eu não vou fazer tal coisa porque não é conveniente para mim. Não, você tem que fazer. Isso é uma coisa que você tem que fazer. A gente está falando de Torá aqui, né? Se é uma mitzvah que você tem que cumprir, tá difícil, dá um jeito de cumprir. Não reclama. Né? Então, independentemente das dificuldades, se você não conseguir fazer uma coisa, mas você tem que pelo menos tentar. A terceira mitzvah é Hashem é um. E isso meio que tem que se refletir na gente, né? No nosso comportamento. A gente também, como se quer ser bentorá, tem que seguir essa ideia. Então, a ideia de que Hashem é um seja constante. Não muda a regra do jogo no meio do jogo. Seja constante, seja justo, tá? No número 8 tem o quarto. Amar Hashem. Tá? Devarim 6:5. E amarás a Hashem, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas posses, né? E aí eu volto para os psicólogos e os psicólogos mais científicos, vamos dizer assim, o pessoal que não gosta muito de falar dessas questões religiosas, eles diriam que a humanidade criou esse conceito de Deus porque é uma forma
da gente criar um julgamento próprio, mas assim, que não é você que está se julgando, né? Alguma coisa maior, superior está te julgando e você meio que está se julgando dessa forma, né? Você cria esse juiz definitivo e decide e ele decide o que é certo e errado, e a partir disso a gente determina o nosso relacionamento com nós mesmos e com esse juiz, né? O relacionamento que a gente determina com esse juiz é o nosso relacionamento com nós mesmos. Essa é a ideia da psicologia aí que eu achei interessante. Então, mas a verdade é que existe esse criador e o motivo para o mundo ter sido criado é um motivo para você amar ele, é um motivo bom para você se aproximar dele, vamos dizer assim. Então, para a gente poder nos julgar melhor e melhorar a partir desse momento e ver como é que a gente está, a gente precisa desse relacionamento com Hashem, certo? E a gente tem que entender que Hashem tem voltando ao primeiro, né? A gente faz parte do plano. Hashem está pensando na gente, está cuidando da gente. Então, Hashem ama e abre a possibilidade de a gente amar de volta, certo? Então, voltando aos psicólogos, eles dizem que uma pessoa que não se ama não é capaz de amar outra pessoa. Mesma coisa. Se você não se ama, se você não ama Hashem, fica difícil de você ter algum tipo de... Porque assim, se todo mundo vê de Hashem e você ama Hashem, você tem a capacidade de ver as características de Hashem no outro. Isso facilita seu relacionamento com o outro. Por mais difícil que isso seja, né? Então, os psicólogos, né? Quem não se ama não é capaz de amar os outros, não é recomendado casar se você não se ama, etc e tal. Esse é um jeito de ver as coisas mais científico, mas um jeito que a gente já percebe há algum tempo dentro do judaísmo. E é um jeito, há um bom tempo. E é um jeito que é uma coisa com a qual a gente tem que lidar. Descobrir quem você é e melhorar o que for necessário, assim como Hashem te criou. Esse é o ponto de amar Hashem, você se entender também. Ver o que você tem, né? A Gemara fala, assim como Hashem será misericordioso, você será também você misericordioso. Então, você tem que se aproximar às midot, as características de Hashem. Então, você vendo Hashem, você é capaz de falar, cara, o que eu me pareço com isso? E se você não parece nada, tá na hora de começar a andar nessa direção, né? Óbvio, né? Que tem limitação, nunca vai chegar a ser Hashem, mas existe esse reflexo, né? Quando Hashem fala criar imagem e semelhança, né? A gente fala de midot, a gente fala das características de Hashem que se refletem na gente, né? Então, viver com a Havá, com esse amor, é muito importante. A Havá é a midá, é a característica mais positiva que existe. O amor é a característica mais positiva que existe. Então, viver com isso é muito positivo. As pessoas são mais leves, as pessoas são mais felizes, as pessoas têm a capacidade de estarem mais presentes em todos os momentos, né? E a gente não fala de arraval o suficiente, ó. A gente não fala de amor o suficiente, tanto no mundo do Torá, tanto no mundo normal, né? Então, e como é que a gente chama Hashem? O Rovot Alevavot fala que não é possível você amar Hashem sem que você revise durante os seus dias o que Hashem está fazendo constantemente por nós. Certo? Eu trouxe aqui o Birkat HaShachar, que é separei aqui, que são as bênçãos que a gente faz de manhã. Eu vou ler algumas só para vocês terem noção. Bênçãos do Hashem, nosso Elohim, Rei do Universo, que veste os desnudos, ou seja, que nos dá roupas, que dá liberdade aos prisioneiros, que a gente não é escravo mais, que ergue os abatidos, que ajuda as pessoas que estão precisando, que estende a terra sobre as águas, que tem um lugar para a gente morar, ou seja, que dirige os passos dos homens. A gente vai agradecendo constantemente e você não precisa usar o Birkat HaShachar para agradecer. Você pode agradecer do seu jeito também, não tem problema. Mas isso aqui, todo dia que se faz de manhã, você já está agradecendo. Se você prestar atenção no que você está fazendo, você já está fazendo o que o Rovot Alevavot sugere, que é você revisar o que a Hashem está fazendo. Cada coisa, eu já dei esse exemplo aqui do rabino que estava encheu uma bacia d'água e enfia a cara na água e fica um tempão sem respirar, volta e respira o ar, aí o neto dele entra no quarto, vovô, o que você está fazendo? Eu esqueci o quanto que eu deveria ser grato pelo ar que tem para respirar, porque quando não tem é desesperador, né? Então, assim, essas coisas são interessantes. Então, até a gente perceber tudo que a Hashem faz por nós, fica bem difícil de
ter essa midá de ahavá, né? E aí isso se traduz nos outros. Às vezes alguém está te ajudando a fazer alguma coisa, você também pode perceber essa pessoa dessa forma, tá? Então, perceber, por exemplo, cada refeição não é uma experiência passageira, é uma coisa, é um presente que você vai carregar com você pelo resto da sua vida, tá? Se você viver sua vida achando, se a gente puder viver a sua vida sem achar que tudo é garantido, que veio porque eu sou bonzão ou qualquer coisa parecida, ou porque vem mesmo, as coisas podem se tornar muito melhores. Se você não achar que a flor que você está vendo hoje é garantida, aqui em Brasília, por exemplo, na época dos IPs, todo mundo fica tirando foto e tudo mais, mas o ano inteiro as pessoas... Tem gente que... Eu sei que tem gente aqui que espera o ano inteiro para ver quais são as flores, mas... Então, assim, essa pessoa já não leva as flores do IP como garantido, fica esperando. Vou dar um exemplo meu, né? No Yom Kippur, eu espero o ano inteiro para ouvir a Neilá. É no Noraliá do Abraão, do nosso razão aqui. Cara, é uma coisa fascinante, assim, uma coisa muito bonita, uma coisa... Assim, eu não sei como é que no final do Yom Kippur ele ainda tem força para fazer um negócio tão bonito. É de Hashem, né? Aí, ó, a Tamara espera o ano inteiro para comer o Knei do Nem Pensa. Tá certo também, ó. É isso aí. Tem coisas que a gente espera por aquilo. Se a gente conseguir viver a nossa vida não achando que as coisas são garantidas, as coisas ficam melhores, né? É uma coisa que eu esqueci que a Rabin falou agora, mas se tivesse uma moeda de ouro dentro de cada maçã, ouro não ia valer nada e ninguém ia estar nem aí, né? Então, a mesma coisa. Se você não acha que as coisas são garantidas, você vai aproveitá-las mais, né? Então, essa é a quarta. Amar Hashem. Agora a quinta. No 9. Temer Hashem. Devarim 10, 20. A Hashem, teu Deus, temerás e a ele servirás. A gente estava falando de amor e agora é ter medo? Como é que funciona isso? A gente acabou de falar uma coisa muito bonita e a gente vai falar agora de temor. Como é que é isso? A verdade é que essa mitzvah, no fim das contas, liberta mais do que qualquer outra coisa. Ela que mais ajuda o nosso sucesso na vida, no fim das contas. Quer ver um exemplo? Voltando para o alcoólatra, né? Do Alcoólatras Anônimos. Ele tem duas opções mais claras. A primeira é para como ele vai viver a vida dele depois que ele para de beber. A primeira é ele meio que levar de qualquer jeito, continuar fazendo as coisas que ele sempre fazia. E quando ele entra numa situação na qual era normal ele beber, ele vai sempre ficar na dúvida se ele vai beber ou não. Será que eu bebo? Será que eu não bebo? Então ele está se colocando em risco, tá? Ele tá ele não tá ele diminui o problema na cabeça dele, mas não, ele aumenta o problema efetivamente, tá? Ele aumenta a dificuldade dele efetivamente. A segunda seria ele admitir a fraqueza dele e buscar evitar qualquer situação que possa causar uma recaída, tá? Se ele tem, dando exemplo assim, se ele tá andando de um lado da rua e tem um bar desse lado, ele vai para outro lado da rua para não passar na frente do bar. Se vai ter uma festa que vai ter álcool, ele vai ligar para a pessoa, vai pedir desculpa, vai falar, sinto muito, mas eu não tenho condição de ir. Tá? Então ele não vai se colocar numa situação de vulnerabilidade, né? Então ele não vai se aproximar do álcool, porque se eu me aproximar do álcool, eu sei que vai acontecer, eu prefiro me afastar. E no lugar de sempre estar pensando, será que eu vou tomar um pouco ou não, ele não vai pensar nisso, ele meio que está de alguma forma livre dessa situação. Então, a gente pode se libertar disso focando, uma vez que a pessoa se liberta dessa dúvida de será que eu vou beber um pouco ou não, você pode focar na tua vida, de fato, encontrar uma coisa que realmente importa, que não é o álcool, no caso, né? Então, é libertador nesse sentido. Você meio que respeita as situações na qual você tem vulnerabilidade. Você tem medo das situações nas quais você está vulnerável. Então, o problema é que você não tem algo que você ama, vamos dizer assim, e que é precioso. E você só joga as coisas para aquela situação. Você não tem o que perder, basicamente. Você não tem medo de ter o que perder. Então, se você... Vou dar um exemplo. Se você é casado por 20 anos e você ama sua esposa, seu marido, você vai ficar mais atento para não pisar na bola. Presumo, né? Porque se você perder essa situação, pode ser que você esteja perdendo a melhor coisa do mundo para você, né? Então, numa situação dessa, é melhor você ficar atento, é melhor você evitar problemas, é melhor você evitar
a tentação, a dificuldade, né? Então, a ideia que é viver, a gente vive do amor, né? Voltando ao anterior, a gente vive do amor. Todo mundo quer amar Hashem, mas o temor ele tem que estar do seu lado como uma espécie de segurança, tá? O temor ele é um extra, ele é uma coisa que te deixa mais seguro, é uma coisa que te ajuda quando é necessário. Quando você entra numa situação difícil, você fala assim, opa, eu vou virar aqui, eu vou pro outro lado da rua, porque aqui vai me dar problema, tá? Então essa é a ideia. É como se fosse um freio no carro, tá? Você pode andar tranquilo no seu carro, mas tem uma hora que você precisa pisar no freio, tá? É, é uma coisa que te faz parar e pensar um pouco, falar assim, peraí, talvez essa não seja a situação na qual eu quero entrar agora, né? Mas o ideal é não usar isso para tudo, tá? Não é ficar apertando o acelerador enquanto você está apertando o freio ao mesmo tempo, tá? A ideia é que esteja ali para quando é necessário. O temor tem essa característica de libertar nesse sentido. É necessário porque você sabe dizer não, você sabe dizer, tá, não é o momento, né? Por isso que a gente também tem que tentar aprender um pouquinho de Mussar todo dia. Mussar ajuda muito com isso. Mussar ajuda você a falar, essa situação talvez não esteja muito boa para me meter agora, né? Então, a ideia é usar os freios quando eles são necessários e não acelerar com o pé no freio, tá? Então, essa é a quinta. O temor está associado com o amor. É melhor você viver com amor e usar o temor só quando é necessário. Mas, se não tem amor nesse momento, você tem que usar o temor, tá? A última, a sexta, é a única negativa delas, tá? É a única que é um mandamento negativo que é constante. Vamos lá, para o 6, no 10, tá em Bamidbar 15:39, não se desviar a partir dos desejos. Então, e será para vós, isso é o tzitzit, né? Mas a segunda parte que é importante. E não errareis segundo os impulsos dos vossos corações e dos vossos olhos pelos quais vós viveis a errar, tá? E o que quer dizer com coração e olhos, né? O Hazal fala que coração tem um aspecto de que a gente já falou de ego, de poder, de você desejo por poder, tá? E os olhos têm a ver com o aspecto de imoralidade. Eu trouxe um exemplo aqui controverso, mas é esse mesmo. O Clinton, né, que foi presidente dos Estados Unidos. O pessoal, pelo menos que eu já conversei, fala bem dele, fala que ele foi um bom presidente e tudo mais, que conhece a história. Mas, quando você vai ler a história dele lá, tem sempre um asteriscozinho ali do lado dele, né? Que ele passou por uma situação, sempre que alguém fala do Clinton, as pessoas costumam se lembrar da situação pela qual ele passou. Por causa de um momento que ele fraquejou em alguma coisa, o asteriscozinho vai ficar no nome dele ali do lado dele para sempre. Não vou discutir o que foi, mas meio que todo mundo já sabe, né? Então, e para quê? Ele se arriscou para quê? Por um desejo de um momento. Ele falou assim, agora tá tranquilo. Vou fazer porque eu quero, né? E fazer isso, no fim das contas, você se abandonar, você está se abandonando, você está se abandonando seus objetivos, você está se abandonando, você está abandonando seu futuro, sua alma, a possibilidade da sua grandeza. E se a gente considerar essa situação, isso é insano. Assim, por causa de, sei lá quanto, o mínimo de tempo possível, você vai estar perdendo um monte de coisa, né? Isso tudo por causa de um momento de desejo físico. Esses desejos, eles fazem com que a gente... Eles transformam as pessoas de gato-sapato. Eles fazem as pessoas de gato-sapato. Tá? Eles usam... Esses desejos mexem com as pessoas de uma forma que é muito estranha, né? Então, em um momento, sua posição de grandeza pode se transformar nada, assim, do nada. Assim. Você cai de uma vez e aí você perde tudo, as pessoas perdem tudo de uma vez, né? Então, não se desviar quer dizer não abandonar, não se abandonar no meio dos seus desejos animais. É não ignorar quem você é no meio dos seus desejos animais, no meio dessas coisas que não são da tua alma. É uma coisa que simplesmente apareceu, você quer fazer e pronto, acabou, né? Então, essa mitzvah é basicamente não seja um animal, seja um ser humano, seja uma pessoa controlada, controle seus desejos, controle seus instintos, né? Então, esse é o ponto. E a única negativa aqui, essa é a única negativa, por quê? Porque a gente está falando de mitzvot constantes, de coisas que estão constantemente, tem que acontecer constantemente. Ou seja, nós estamos sendo constantemente bombardeados por esses desejos. Isso acontece o tempo inteiro. Todo mundo já passou por isso, né? Então, o tempo todo esses desejos físicos estão à espreita.
tá? Então, Hazal diz que quanto maior a pessoa, mais forte espiritualmente a pessoa, mais forte ficam os desejos dessa pessoa também. Ou seja, ela tem que lidar com situações que às vezes você nem sabia que existia. Mas para manter um certo equilíbrio no livre-arbítrio da pessoa, ela tem que ter mais dificuldade. Então, o cuidado que ela tem que ter é maior. Certo? Então, esses desejos estão sempre lá e a gente tem que sempre estar atentos a eles. Ou seja, o que essa missão está falando? Fica atento, fica acordado. Não dorme, não desliga seu cérebro. Certo? Presta atenção no que está acontecendo. E esses desejos de poder e de moralidade, eles são constantes e por isso que a gente tem uma mitzvah negativa constante também. Então, vamos só fazer uma recapitulação e eu finalizo. Primeiro, né? Primeira mitzvah que a gente falou, saber que existe um Deus, né? O que é isso? É ver claramente que Hashem está envolvido nesse mundo e que a gente busque isso ativamente e quanto mais clareza que a gente tem com essa ideia, mais sua vida vai ter sentido, tá? A segunda é entender que não tem um poder fora de Hashem, entender que o poder que a gente tem essa força de nos autocorromper, vamos dizer assim. A gente tem a possibilidade de se autocorromper por causa do nosso ego. A gente vai achar que é tudo a gente, eu, meu, né? Então, você tem o poder de se autocorromper a partir do seu ego e a gente tem uma percepção totalmente diferente de quem a gente é com relação à realidade quando a gente fala do nosso ego, né? A gente às vezes acha que é muito melhor do que é, né? E que essa ideia de não há poder fora de Hashem nos ajuda a superar essa percepção errônea, né? O número 3, a terceira é saber que Hashem é um, né? Hashem é o mesmo sempre. Sejamos nós também os mesmos sempre. Se nós estamos buscando melhorar, que sejamos assim sempre. Dá trabalho, mas é bom. Né? Não ter 2 pesos, 2 medidas. Não tentar dar o pulo do gato. Não tentar dar o jeitinho, só porque é conveniente agora. Né? Então, você deixar isso rolar, pode e vai te afundar no fim das contas. Então, não muda a sua opinião simplesmente porque é conveniente. Aliás, opinião não muda o seu jeito de ser simplesmente porque é conveniente. Tá? Quarta, amar Hashem. Já falei, é uma forma muito boa de viver. Né? Porque a Havai me dá a mais positiva, a característica mais positiva que a gente tem. Então, viver amando Hashem é viver se amando e amando os outros também. Então, é muito positivo. É uma coisa que vai te dar ânimo para as coisas. A quinta, irá. Né? Irá é temor. Então, ter temor aos céus. Né? A gente tem que viver pelo amor, mas o temor é um freio. É uma coisa que vai te fazer parar, olhar bem a situação e tomar sua decisão. Né? E é muito positivo se for usado nas situações corretas. Pode ser negativo se você ficar com o peso no freio, com o pé no freio o tempo inteiro. Mas, em momentos, ela é muito libertadora e é a mais libertadora das 6 mitzvot constantes. E porque vai nos afastar de um monte de bobagem, às vezes das coisas das quais a gente pode se arrepender, né? E a gente pode viver as nossas vidas e crescer melhor assim. A sexta é a única negativa, então é não se desviar do teu caminho a partir dos seus desejos. Então, o desejo do poder, o desejo da imoralidade podem destruir até o maior dos indivíduos, né? E a queda é acelerada pra caramba e, dependendo do caso, pode ser bem longa, pode ser infinita. Né? Então, o que eu queria falar era isso hoje. Essa foi a introdução às chamadas mitzvot temidiot, né? As mitzvot constantes, 6 mitzvot constantes. Elas são constantes porque elas são necessárias, elas são muito importantes para a nossa alma. Que nem eu falei no começo, elas são a respiração da nossa alma. Assim como a respiração é para o nosso corpo, essas 6 mitzvot são para a nossa alma. A gente precisa tentar aprender, estudar um pouco mais sobre elas e praticá-las. Isso é o mais importante. Né? Então, carrega, se for o caso, anota num papel, carrega com você se você esquecer. Tá no elevador, no ônibus, no trem, dá uma lidinha. É importante a gente não esquecer delas nunca. Que todos nós tenhamos uma vida com Simcha, a Havai e muito sucesso, porque pelo que Hazal fala, o segredo do sucesso são essas 6. Pessoal, muito obrigado. Chag Sameach, boa noite. E eu vou abrir para vocês que quiserem conversar e dar as opiniões aí. Obrigado, pessoal. Boa noite.